Boa noite. Boa noite, igreja. Falo que eu estou bem nervosa, mas é sempre muito bom estar aqui com vocês, é sempre muito bom ver cada um de vocês, momentos de comunhão. Eu falo que eu amo estar nesse lugar, seja servindo. Normalmente eu não estou aqui, isso me dá um pouco de nervosismo, mas gosto de estar nesse lugar, gosto de estar com cada um de vocês e quão privilégio é a gente poder ter um lugar em que a gente pode louvar, adorar o nome do Senhor, que a gente possa conhecer pessoas que também adoram esse nome e que também a gente pode proclamar essa palavra e mais pessoas possam se chegar a esse lugar. Então, isso é um baita privilégio. Como vocês sabem, a gente está no mês da juventude e o meu coração se alegra muito em ver os nossos jovens, a nossa juventude, servindo nesse lugar, seja ministrando um louvor, seja dirigindo um culto, seja tocando, seja na recepção, muitas vezes, seja fazendo cantina. É muito bom a gente estar envolvido. E a minha oração é para que a gente continue, como juventude, envolvida nesse lugar, não só durante a nossa juventude, não só enquanto a gente é jovem, mas em todos os dias da nossa vida, porque é para isso que a gente vive, é para adorar e honrar o nome do Senhor. Então, antes de começar, eu queria orar novamente para que Deus possa direcionar e falar com a palavra dEle, que a palavra dEle realmente possa encontrar lugar nos nossos corações e possa frutificar. Amém? Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por aquilo que o Senhor já tem feito, porque já é possível sentir a sua presença nesse lugar, Pai. Porque a gente já pôde ouvir a sua voz durante as músicas, a gente pôde ouvir a sua voz quando a gente entrou por aquele portão, Pai. E quão precioso é ouvir a sua voz, Pai. Então, continua falando com a gente, continua direcionando os nossos corações, Pai, que o coração de cada pessoa aqui, o meu coração, possa estar aberto para aquilo que o Senhor quer fazer essa noite, Pai. Que o Senhor possa me usar, eu me coloco nesse momento como instrumento em suas mãos, sabendo que não é por mim, sabendo que de mim realmente não sai nada bom, mas somente por meio do Senhor, Pai. Então, que quando eu estiver falando, não seja eu, mas seja o seu Santo Espírito nos guiando e nos direcionando, Pai. Então, essa é a minha oração e é por isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, nesses últimos dias, Deus tem ministrado muito ao meu coração através do livro de 2 Coríntios. Eu passei por alguns textos, mas vários textos de 2 Coríntios me chamaram a atenção. E eu queria ler com vocês. Queria pedir para que vocês abram em 2 Coríntios 6, do 10 ao 9. Muito obrigada. Bom, 2 Coríntios 6, do 3... Nossa, eu falei a referência errada, mas 2 Coríntios 6, do 3 ao 10. Fala assim: não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com armas de justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse texto ele me chamou muita atenção, como alguns outros textos, por causa dos contrastes que ele traz. Então, ele traz muito esse contraste entre alegria, tristeza, sofrimento, glória, fraqueza, poder.
E durante essa carta, a gente vê que Paulo, ele expressa muito os seus sentimentos e muito aquilo que ele tem vivido no seu ministério, de uma forma muito pessoal. Dando um contexto, basicamente, ele estava tendo o seu ministério questionado pela igreja de Corinto, então eu imagino como estava o coração dele, tendo o seu ministério questionado, mesmo fazendo muitas coisas. E ele traz isso, ele traz dessa forma pessoal, tudo que ele tem vivido. E quando a gente lê esse primeiro versículo, o versículo 3 a 4, um pouco mais, fala assim: ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, impureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero. Quando eu li, primeiramente, isso, eu fiquei, nossa, que difícil. Porque Paulo, ele falava, a gente se recomendou de muita forma, em perseverança, sofrimento, privação, tristeza, açoite, perseguição. Então eu fiquei imaginando Paulo escrevendo tudo isso, e eu só olhei e falei, tá, que difícil esse ministério que Paulo estava vivendo, que difícil que ele estava passando, e como era a caminhada dele, porque tudo isso não eram coisas que ele ia passar, eram coisas que ele já tinha passado. E eu olhei e falei, tá, então, difícil, né? E eu acho que o que mais me chamou a atenção também é que ele passou por tudo isso, ele passou por noites sem dormir, ele passou por todos esses sofrimentos, ainda assim sendo paciente, ainda assim tendo um amor sincero por cada um e bondade. E eu fiquei, tá. Se já é difícil passar por sofrimento com a gente assim, reclamando, imagina passar por sofrimento com amor, com perseverança, com bondade. E quando eu li esse texto, essa primeira parte também, eu percebi que ele não só nos mostra essas partes difíceis do ministério, ele não só mostra o sofrimento, ele não só mostra muitas vezes a tristeza e as noites que ele não dormiu, mas eu vejo também como um chamado à perseverança. Porque, assim como eu já falei, ele já tinha passado por tudo isso e ele ainda continuava. Ele já tinha passado por tudo isso e ele ainda assim perseverava. Então, eu vejo nesse primeiro versículo um chamado à perseverança. E eu fico imaginando quão difícil foi para Paulo perseverar em todas essas coisas. E eu vejo muito que na Bíblia a perseverança ela está muito ligada às tribulações, às provações e à fé. Eu queria ler duas passagens rapidinho, só para dar um contexto dessa parte, que está em Tiago 1, do 2 a 4, que fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Em Romanos 5, do 1 ao 4, fala assim também: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que na tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, nesses dois versículos, a gente vê a clara ação da perseverança perante as provações e as tribulações da vida. E, realmente, quando a gente pensa na nossa vida e a gente pensa nos nossos momentos tranquilos, nos nossos momentos, nos dias mais calmos, a gente não põe a perseverança em prática. Porque é um dia calmo, não tem por que colocar a perseverança em prática, mais ou menos. Mas é nos momentos difíceis que realmente a perseverança
ela deve ser praticada. E eu vi também, nessa perseverança, que Paulo teve, que para essa perseverança existir, ela precisava de uma base. E de uma base muito forte. E de um foco. Porque você não passa por tudo que eles passaram se você não tiver um foco. Porque senão você vai estar simplesmente vivendo e não vai ter um foco real para você realmente perseverar. A perseverança, ela é uma base, ela é um caminho, ela é um alvo. A perseverança só acontece quando tem essas coisas muito bem determinadas. E Deus também me questionou, falou ao meu coração em qual tem sido o meu foco. Qual é a base que eu tenho me fortalecido? Qual tem sido a base da minha perseverança? Se essa base da minha perseverança ela é realmente forte o suficiente para me fazer passar por tudo aquilo que acontece na vida. E eu também deixo essa pergunta aqui, de qual tem sido a sua base durante as tribulações, durante os momentos difíceis da nossa vida. Uma coisa que a gente pode ver nesse texto é que nenhuma outra coisa pegava o lugar da base de Paulo. Mas somente era Deus. Então, quando a gente vê e a gente percebe que, então Paulo tinha uma base muito forte, ele tinha um foco. Qual era essa base? E essa base era Deus. Então, nesse primeiro ponto, o que realmente veio no meu coração é: ele nos chama a perseverança perante esses momentos difíceis. Mas essa perseverança só acontece se a gente tiver uma base muito forte e se a gente estiver realmente firmado em Deus e com as nossas convicções completamente nele. E passando um pouco agora para essa base e reconhecendo quem é a base da nossa perseverança, Deus falou um pouco ao meu coração sobre reconhecer Ele durante as circunstâncias da vida. E trazendo um pouco agora para a nossa realidade. Então, Paulo vivia uma realidade de uma igreja perseguida, ele teve muitos desafios durante o ministério. Agora, trazendo para a gente, apesar de não ser, às vezes, os mesmos problemas, cada um aqui passa por tribulação, cada um aqui passa por dificuldade, cada um aqui passa por dias bons e dias ruins. A gente vê que a vida ela é muito inconstante, em geral. Então, principalmente, a gente pode ver isso durante as fases da vida. Então, temos a criança, temos o adolescente, daí temos o jovem, daí temos o adulto, daí temos a galera dos 60 a mais. E a gente vê que em cada fase a gente tem mudança. Às vezes é uma mudança muito radical, às vezes é uma mudança do tipo de mente. A gente vê também que em cada fase a gente tem tribulação, em cada fase a gente tem momentos difíceis, em cada fase também a gente tem momentos de muita alegria e momentos de dor. Então, eu realmente creio que cada um aqui lembra de um momento muito difícil quando era criança e de um momento muito alegre. Quando você é adolescente, provavelmente você lembra de um momento muito difícil, de um momento muito alegre. Quando você é adulto também, quando você é jovem, todas as fases a gente tem momentos muito difíceis e muitos momentos alegres. E a gente não vê isso apenas nas nossas fases de vida, mas a gente vê nos anos que passam por completo. Algo que eu comecei a refletir é que se a gente tentar traçar. Então, estamos aqui, então a gente vai fazer um projeto de meta para daqui 40 anos, bem detalhado sobre todos os dias da nossa vida. E a gente vai escrever cada uma dessas metas, Então, assim, dia 25, eu vou comprar o chocolate e vou comer. Não sei. Metas, assim, muito específicas. Provavelmente, quando a gente estiver vivendo a vida e a gente voltar para essas metas, vai haver frustração, porque provavelmente as coisas não vão ocorrer exatamente como a gente planejou. Provavelmente ninguém aqui colocou
no seu plano de vida que a gente ia passar por uma pandemia, né, mundial há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás. Porque a vida, ela é muito inconstante. Eu falei de anos e a gente pode falar de um mesmo ano. Eu lembro que no começo desse ano, eu tinha definido alguns planos, e daí a gente já pensa, né? Todo ano a gente, vai acontecer isso, isso, isso. Daí eu falei, vou fazer a faculdade, vou fazer bastante coisa nesse primeiro semestre, para daí ficar mais livre no segundo semestre, daí tudo vai correr de acordo com o que eu penso e tal. Daí deu abril, a minha faculdade entrou em greve, e daí eu fiquei, não, 2 semanas de greve eu aguento, vou ficar 2 semanas em casa. Então, assim, tá tudo bem, 2 semanas. Daí passou um mês, deu. Um mês, tá bom. Daí foram 2 meses, daí eu falei, a gente está em junho e a faculdade não voltou e acabou o primeiro semestre do meu ano e não foi como eu planejei. Mas daí, logo depois, voltou. Então, a gente vê que a vida é assim, a vida é muito inconstante. A gente pode fazer muitos planos e esses planos muitas vezes não vão dar certo. Ou às vezes até dão. Mas provavelmente o processo não é como você quer. Provavelmente o processo vai ser um pouquinho diferente daquilo que a gente planeja. E a gente vê isso não só através das circunstâncias, daquilo que acontece, mas também da própria terra. A gente vê que semana passada estava muito frio. Nesse final de semana estava todo mundo de casacão. E hoje está muito calor. Então a gente vai ter dias nublados, a gente vai ter dias de sol. Porém, quem é Deus? A gente falou sobre perseverança, a gente falou sobre as tribulações, agora a gente falou sobre as tribulações que a gente vive na nossa vida. Mas quem é Deus? Quem é a base que estes discípulos, que Paulo, tinha como a base da perseverança dele? Eu queria ler Tiago 1, 17. Que fala assim, eu vou ler na NVI e depois na NVT. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Na NVT diz assim, toda dádiva que é boa, perfeita, vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação de sombra, nem sombra de mudança. E eu escolhi esse versículo porque eu gosto muito de quando ele fala que o nosso Deus, ele não muda como sombras inconstantes. Então a gente viu e a gente vive uma vida que muitas vezes pode parecer extremamente inconstante, mas o nosso Deus, ele não muda como sombras inconstantes. Algo que me confrontou também. Então eu preciso saber quem é esse Deus que não muda como sombras inconstantes. Então eu preciso saber para cada situação da minha vida o que Ele fala, porque o que Ele fala não muda. Então eu comecei a lembrar, e algo que vem muito ao meu coração é que quando a gente está batalhando, a gente não consegue batalhar por nós mesmos. A gente não consegue batalhar com as nossas armas, mas a gente batalha com a palavra de Deus e a gente batalha com Ele, e a vitória provém totalmente dEle. Então, quando a gente estiver em uma situação difícil, que a gente possa lembrar das verdades que Ele traz e das verdades que Ele fala. Porque a palavra dEle fala que Ele é fiel. A palavra dEle fala que Ele é bom. A palavra dEle fala que Ele sabe de todas as coisas.
A palavra dele fala que quando a gente tiver aflição, porque nesse mundo a gente vai ter aflição, mas que a gente tenha de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E é por meio dele que a gente tem a vitória. A palavra dele fala para que venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Então, quando a gente vem nos dias cansados e sobrecarregados, que a gente lembre que o nosso Deus, que não muda, fala para a gente ir até Ele, porque por meio dele a gente tem o verdadeiro descanso. O Salmo 139 por completo fala quem é esse Deus imutável, esse Deus que nos cerca pela frente e por trás, esse Deus que sabe quando a gente senta, quando a gente se levanta, esse Deus que conhece e sonda cada parte do nosso coração. Esse é o Deus que a gente confia. Esse Deus imutável, esse Deus que, por mais difícil que vai parecer as circunstâncias da vida, Ele não vai mudar, nunca. Então, que a gente possa ter essas convicções do nosso coração. E eu também queria ler Apocalipse 22, versículo 7, que também é uma promessa dele, que fala: eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então essa é uma promessa que ele deu para a gente. Eis que vem em breve. Então que a gente também possa ter o nosso foco, a nossa mente, os nossos corações direcionados a esse Deus que prometeu que vai estar com a gente até o fim dos tempos. Esse Deus que nos deu mandamentos. Esse Deus que nos deu um caminho a trilhar nessa terra, mas que Ele fala, eis que vem em breve, então Ele virá um dia. Então que a gente possa permanecer e perseverar realmente no caminho dEle até o dia da sua volta, até o dia que a gente realmente se encontrar com Ele e poder vê-lo face a face. Algo que também veio sobre o meu coração enquanto eu lia 2 Coríntios, foi uma ministração que veio enquanto eu estava pensando sobre a pregação e quando o pastor Uchoa me falou para eu falar aqui hoje. É que a gente já falou então sobre que esse texto é um chamado à perseverança, de que a perseverança só acontece se a gente tiver uma base muito firme nesse Deus e que se a gente conhecer Ele verdadeiramente, entender que Ele não muda, porque senão a nossa perseverança não vai acontecer e tudo que a gente tentar perseverar vai se esvair. A perseverança também é muito parecido, a base da perseverança é muito parecido com a casa na areia e a casa na rocha, porque se a nossa perseverança não tem uma base forte, é como uma casa na areia. Se a nossa perseverança tem uma base forte, ela é como a casa na rocha. Porém, eu queria reler os últimos versículos que fala em 2 Coríntios 6, 9 e 10, que falam assim: como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, como espancados, mas não mortos, como entristecidos, mas alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Quando eu li, e aí vem a parte que me chamou muita atenção em vários textos, que é esse contraste de alegria, de tristeza, de perseguição, de vida, de morte. E quando a gente lê essa parte, é como se Paulo não estivesse vendo apenas por meio de olhos humanos. É como se Paulo não estivesse apenas vendo por ele mesmo, mas como se ele tivesse uma lente que transforma as coisas em oposto. Então, é como se ele estivesse vendo através de uma lente, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como espancados, mas não mortos. Então, ele não vem só apenas a parte dos espancados, mas ele fala, mas não mortos. Como entristecidos, mas sempre alegres. Então, tem alguma lente que transforma a fala de Paulo para alegres.
como pobres, mas enriquecendo muitos outros, como nada tendo, mas possuindo tudo. Eu acho que, se fosse eu olhar perante as situações da vida, sobre os meus olhos, eu ia parar assim, na primeira parte. Eu ia parar na tristeza. Eu ia parar na provação. Eu ia parar no dia ruim. Eu ia parar na parte ruim, bem provavelmente. Com certeza, na verdade, eu ia parar. Mas a gente vê que Paulo não parou. Paulo, ele sempre traz um contraste daquilo que ele falou. E eu fiquei, tá, mas como que esse contraste acontece? O que é essa lente que faz Paulo mudar completamente aquilo que ele vê? E também, fazendo essa pregação, eu acabei caindo no texto também de 2 Coríntios 4, do 6 ao 10. Que fala assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso coração o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Quando eu li, acho que todo mundo já passou por esse texto algumas vezes na vida, relendo e lendo, e eu sempre reparava muito nessa parte que também traz esses contrastes, que era somos pressionados, mas a gente não desanima, a gente fica perplexo, mas a gente não fica desesperado. E essa parte sempre me chamou a atenção, mas o que veio aos meus olhos foi o versículo antes, que eu nunca tinha reparado, que era: mas temos este tesouro em vasos de barro. E quando eu li, eu fiquei, tá, eu acho que eu nunca tinha reparado em tesouro em vasos de barro. E quando eu vi isso, eu fiquei, tá, eu vou ler de novo, tesouro em vasos de barro. Eu também acabei vendo uma pequena ministração do pastor Luciano Subirá sobre isso. Era uma ministração bem rapidinha, bem curta, sobre esse tema, porque na hora me chamou muita atenção e na hora era exatamente aquilo que eu precisava ouvir e ver ao meu coração, e era o que eu precisava naquele momento. Mas, basicamente, o que é esse tesouro em vasos de barro? Basicamente, o tesouro é o poder de Deus. E os vasos de barro são eu e você. Quando eu vi isso, eu fiquei, tá, o tesouro é o poder de Deus e eu sou o vaso de barro. Quando a gente pensa em vaso de barro, provavelmente nada muito esplêndido vai vir sobre sua mente. Vai vir provavelmente o vaso de barro basicão que a gente conhece, nada muito assim, um vaso de barro, né? Esse vaso de barro basicamente mostra cada alimentação que a gente tem, mostra que a gente é simples, mostra muitas vezes os nossos medos, as nossas limitações durante a vida, aquilo que a gente vive, as nossas personalidades, aquilo que muitas vezes nos impede, aquilo que às vezes a gente olha e a gente, tá, isso não é tão legal em mim. Isso faz parte do vaso de barro. O vaso de barro é aquilo que você é puramente, com sua alimentação, com sua dificuldade, com todos os seus sentimentos. É você, purinho. E o tesouro é o poder de Deus.
E quando eu li isso e eu vi a mensagem do pastor Luciano, eu fiquei, tá, então significa que Deus ele derrama o seu poder em vasos de barro. E é somente por causa do seu poder que há mudança de lente, há mudança de visão, e a frase não para na tristeza, mas ela continua para a alegria. E é aí que todos os contrastes que a gente leu nas duas passagens fazem sentido. Nessa passagem em específico, a parte do vaso de barro é quando fala que somos pressionados. Mas a parte do poder de Deus é quando a gente não desanima, porque é o poder de Deus atuando em nós, fazendo com que a gente não desanime. A parte do vaso de barro é quando fala que a gente fica perplexo, porque por nossas limitações a gente fica perplexo perante a vida. Mas a parte do poder de Deus é quando fala que a gente não fica desesperado. A parte do vaso de barro fala quando a gente é perseguido e quando a gente vê as situações nos perseguindo e acontecendo, mas a parte do poder de Deus fala quando a gente não é abandonado. Indo para o texto que eu trouxe como base dessa pregação, no versículo 10 fala, entristecidos. Essa é a parte do vaso de barro. Mas sempre alegres, é o poder de Deus atuando na gente. Pobres, é a parte do vaso de barro, mas enriquecendo muitos outros. É o poder de Deus atuando na gente. E a parte que mais me toca é nada tendo. Então, a gente como vaso de barro, a gente pode olhar para a nossa vida, a gente pode olhar perante as circunstâncias, a gente pode olhar todas as provações e tudo que a gente vive e falar que a gente não tem nada. Mas por meio do poder de Deus que atua na gente, esse nada, ele vira tudo. Então, o que Deus tem me constrangido é que em muitas situações a gente simplesmente para no vaso de barro. A gente para tentando olhar com as nossas lentes, com o que a gente quer, com o que a gente imagina. Mas Deus, ele fala que, sim, a gente realmente é um vaso de barro. Durante todos os textos que a gente leu, Paulo ele nunca exclui a parte do vaso de barro, porque realmente a gente tem limitação e realmente, se não for o poder de Deus, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue perseverar. Mas o que me encanta é que Deus ele derrama esse tesouro em vasos de barro, não anulando o que a gente é, que a gente tem nossas limitações, mas entendendo que por meio do poder de Deus a gente consegue realmente ter essa mudança de lente. Então, que perante as circunstâncias da vida, a gente possa pedir para Deus, para a gente parar de ver apenas com as visões de vasos de barro, mas que a gente veja com a visão de vasos de barro, mas que carregam um tesouro, que é o poder de Deus. Quando a gente vê todo esse texto, então a gente percebe que a nossa perseverança, ela realmente só acontece quando a gente tem essa base forte. E é essa base forte que muda a nossa visão perante as tribulações. Eu também creio, já finalizando, para a gente cantar a nossa última música, que Deus, ele não só derrama do seu poder para que a gente tenha uma mudança de visão, mas para que a gente também possa derramar do poder dele para outras vidas e para a vida de outras pessoas. Eu convido você agora a pensar um pouco em como tem sido o seu dia a dia. Porque como a gente viu, a gente passa por provação, tribulação todos os dias. Mesmo tendo dias muito bons, alguma hora ou outra, a gente passa por dias ruins. Mas que agora a gente pense qual tem sido
a nossa base, qual tem sido a nossa confiança durante esses dias. No que a gente tem pensado? Se a gente tem limitado a nossa visão simplesmente ao que a gente como ser humano quer, ou como aquilo que a gente acredita só como ser humano, mas se a gente tem buscado a Deus para entender a visão dele perante todas essas situações. Então, que quando os jesuínos vierem, a gente persevere. Que quando a tribulação vier, a gente escolha perseverar. Porque a gente tem um caminho a ser seguido. Porque a gente tem uma base forte, que é Jesus. E porque a gente acredita nas promessas dele. Porque somente nele que é a esperança. Somente nele que é a vida. E a vida, ela simplesmente não começa apenas quando a gente aceita, quando a gente vai pro céu, ou quando a gente vai encontrar Jesus. Mas não, a gente tem vida a partir do momento que a gente aceita Jesus nessa terra. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente tem essa vida. Quando a gente aceita essa vida, não significa que a gente vai não passar mais por tribulação e que nada de ruim vai mais acontecer na nossa vida e que é, agora a gente vai vir ver o céu na terra, sem nenhuma lágrima, sem nenhum choro. Infelizmente, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter choro, a gente vai ter dias ruins, a gente vai ter momentos que a gente vai querer desistir. Mas que a gente possa olhar para esse texto, apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento, a gente possa lembrar que Paulo, ele perseverou. Não porque ele era muito bom, não porque nele tinha poder, mas porque a base dele era muito forte. E porque ele cria nisso com todo o coração. Porque ele sabia que somente por meio de Jesus ele ia conseguir vencer esse mundo. Somente por meio de Jesus ele ia conseguir passar por cada uma dessas coisas. Então a vida, ela começa a partir do momento que Jesus entra. Algo que, conversando com a Ana nessa semana, que a Ana comentou assim, é que enquanto a gente está nessa terra, é um dos únicos momentos que a gente também tem de honrar, glorificar, perseverar no Senhor no meio das provações. Porque quando Ele voltar, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais choro, mas aqui a gente pode fazer isso. Aqui a gente pode louvar o nome dEle e perseverar durante as provações. Aqui também é o único lugar que a gente vai poder pregar a palavra dEle. Porque quando Ele voltar, já tudo já vai ter passado, mas aqui a gente tem a oportunidade de fazer isso. Então muitas coisas a gente só tem a oportunidade de viver enquanto a gente está nesse lugar. Então, que a gente possa se firmar nessa base, que é Cristo. Então, se você olha e você pensa, eu acho que eu não tenho uma base para minha perseverança, eu convido você nessa noite a chamar Jesus para ser a base da sua perseverança, a entender de que Ele é a única base firme o suficiente para você vencer a tribulação e a perseverança. Agora, se você já tem essa base, se você sabe quem é o seu Deus, que você possa ir cada vez mais profundo na palavra dEle, porque assim como Ele fala através do mesmo versículo inúmeras vezes, a palavra dEle é infinita, a palavra dEle é imutável. Então que todos os dias a gente possa nos alimentarmos mais da palavra dEle e do relacionamento com Ele, porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai poder ir mais profundo, a gente vai poder conhecer Ele a cada vez mais. Não vai chegar um dia que você vai olhar e falar, eu conheci Deus por completo hoje, eu não preciso mais. Então assim, hoje eu já conheci, não preciso mais ler a Bíblia porque já conheci tudo. Não vai ter um dia nessa terra que a gente vai fazer isso, mas sempre vai ter coisa de Deus pra gente conhecer
Isso é muito rico, isso está na palavra dele, a palavra dele é viva. Não importa quantos anos vão passar, não importa qual fase de vida você está, ele continua sendo o Deus imutável, ele continua sendo esse Deus que fala aos nossos corações. Se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você é 60 a mais, Deus, ele continua falando com você, se você buscá-lo de todo o coração. Então, se você não tem essa base, que você possa chamar Deus para ser essa base, porque isso é o que Ele deseja ser a sua base. Se você já sabe que Ele é a sua base, que você mergulhe cada vez mais na palavra dEle, entendendo que Ele é infinito. Agora, sobre as provações da vida, que você possa orar também, para que Deus ele possa mudar as lentes dos seus olhos. Que quando vier uma tribulação, você não olhe mais com olhos humanos. Que você veja que pode ser muito difícil. Que você veja que pode talvez trazer tristeza, mas que você lembre daquilo que Ele falou e que Ele transforme os seus olhos, lembrando que Ele transforma a tristeza em alegria. Que você possa lembrar que talvez mesmo tendo nada, que Deus transforme os seus olhos para olhar. Que se você estiver nele, você tem tudo. Então a gente vai cantar uma música que fala que a gente luta com armas de fé, que o nosso Deus é vencedor e realmente é isso. A gente não consegue vencer se a gente não estiver nesse Deus. A vitória só provém se a gente estiver nesse Deus. Então que a gente possa honrar, glorificar o nome dEle nesse momento e que a gente possa pensar como a gente tem agido perante cada tribulação da vida e que a gente possa cantar que Ele é vitorioso sobre todas as coisas, sobre todas as tribulações. Ele tem a vitória. Então se a gente passa por uma tribulação e a gente crê nesse Deus, a gente vai ter vitória sobre essa tribulação, porque Ele é vitorioso. Então que a gente possa cantar isso de todo o nosso coração, de toda a sinceridade, que o nosso Deus é vitorioso e a gente não tem o que temer nessa terra, porque mesmo que sofrimentos, mesmo que tristeza, mesmo que o medo sobrevenha sobre cada um de nós, a gente tem a vitória, porque a vitória está em Cristo. Então que a gente cante isso de todo o nosso coração. Se coloque de pé. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
quão bom é saber que a gente tem vitória por meio desse Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Então que você possa fechar os seus olhos, pensar naquilo que tem atribulado na sua vida, pensar nas suas provações, pensar no seu dia a dia, pensar naquilo difícil que tem acontecido. E que você possa, nesse momento, pedir para Deus também, enquanto eu estiver orando, para que Ele seja a base da sua perseverança. Porque o que Ele fala nessa noite é que você vai ter vitória por meio dEle. De que você vai ter vitória por meio... Não sei o quão difícil pode parecer. Porque eu sei que tem situações que talvez a gente nem imagine, e a gente olha e a gente não vê mais a esperança, mas Deus, Ele fala: eu sou a esperança, eu venci o mundo e eu vou te trazer vitória perante qualquer coisa que acontecer nessa terra. Então eu vou orar nesse momento, e eu também oro para que, se você sentiu no seu coração e você sabe de alguém que talvez tenha passado por tribulações, que tem talvez estado em algum momento triste, em algum momento que você sabe que essa pessoa não está, que se Deus trouxe um nome à sua mente, que você possa ir orar com essa pessoa e que você possa derramar sobre a vida dela, porque assim como Deus, Ele muda a nossa mente, Ele derrama esse tesouro sobre a gente, é pra gente derramar sobre a vida de outras pessoas. Então, se você sabe de alguma pessoa, que você possa ir orar com ela, enquanto eu estiver orando também. Pai, muito obrigada por esse dia, Pai. Obrigada porque a sua palavra é viva. Obrigada porque não importa quantas vezes a gente lê, o Senhor fala com a gente, Pai. O Senhor sabe sobre o que passa na vida de cada pessoa que está nesse lugar. Porque o Senhor é esse Deus grandioso, Pai, que não importa quantas pessoas estão nessa terra, o Senhor sabe da vida de cada uma delas, porque o Senhor sonda o coração de cada uma. O Senhor sabe quando a gente levanta, quando a gente senta, porque o Senhor conhece cada detalhe do nosso ser, Pai. Eu oro para que o Senhor possa vir derramando da sua graça sobre a vida de cada pessoa que está nesse lugar. Que a gente possa ter revelação do Senhor nas tribulações. Que quando a gente estiver nos momentos difíceis, quando a gente estiver nos momentos de choro, nos momentos de medo, que a gente lembre do nosso Deus. Que a gente lembre que a base da nossa perseverança precisa ser o Senhor. A base da nossa perseverança precisa ser o seu alvo, Pai. Precisa ser aquilo, o caminho que o Senhor nos chamou para trilhar nessa terra. Então que a gente entenda que não há nada nesse mundo que possa substituir essa base. A gente só vai vencer esse mundo se a gente estiver no Senhor, Pai. Então venha sobre a vida de cada um aqui, Pai. Venha sobre os sofrimentos, que o Senhor possa vir trazendo consolo, Pai. Porque o Senhor é imutável, porque o Senhor não muda como sombras inconstantes, Pai. E obrigada por isso, por meio dessa vida inconstante, nos revele esse Deus que não muda como sombras inconstantes, Pai. Eu oro para que o Senhor venha consolando o coração de cada um. O Senhor venha também mudando a lente de cada um, Pai, para a gente não ver mais as tribulações, os momentos difíceis da vida a partir dos nossos olhos, Pai. Porque se a gente vê com os nossos olhos, a gente vai parar no momento de tristeza e a gente vai deixar isso levar a nossa vida por completo. Mas que a gente lembre que a gente vai ter momentos de tristeza, mas por meio do Senhor a gente pode ter a verdadeira alegria, Pai. Que nos momentos que a gente sentir que a gente não tem nada, a gente tem a revelação dos céus, que a gente tem tudo no Senhor, Pai. Então venha derramando sobre a vida de cada um, entendendo que por meio do Senhor a gente tem tudo, Pai. Que a gente esteja sempre honrando, glorificando o Seu nome nessa terra, porque somente Tu és Deus. O Senhor é Criador, o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. E quão precioso é a gente poder Te chamar de Pai. Então que cada um aqui tenha essa revelação de filhos de Deus, que tem um Pai que cuida de tudo e tem um Pai que tem um plano para todas as coisas. Então essa é a minha oração. Continua falando ao coração de cada um aqui, não só agora, mas em todos os momentos, que a gente não se abale quando a tribulação vier, quando o medo vier, mas que a gente permaneça e persevere no Senhor acima de qualquer outra coisa. Essa é a minha oração e é isso que eu te peço e também te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.